Imagine um cenário onde o tempo ainda não existia e a única coisa que preenchia o vácuo era uma luz tão intensa que seria impossível descrever com olhos humanos. No centro de tudo existia uma hierarquia de seres magníficos, mas um deles se destacava de forma quase surreal. Ele era o selo da perfeição, a obra-prima absoluta de um arquiteto divino. Seu nome era Lúcifer, e ele não era apenas mais um na multidão celestial. Ele carregava o título de portador da luz, e acredite, ele fazia jus ao nome. Sua aparência era uma mistura de poder e elegância que hipnotizava qualquer um que olhasse. Dizem que ele não vestia roupas comuns, mas uma armadura cravejada com as pedras mais preciosas do universo. Sardônica, topázio, diamante e ouro cobriam seu corpo, refletindo a glória de Deus como se ele fosse um espelho vivo e ambulante da divindade. Mas o que realmente o tornava especial não era apenas o brilho externo, mas o que ele carregava dentro de si. A Bíblia sugere algo fascinante. Instrumentos musicais, como tambores e flautas, foram preparados nele no dia em que foi criado. Ele era, literalmente, uma orquestra ambulante. Cada movimento de suas asas gerava uma sinfonia e sua voz era o padrão de beleza para todo o coro celestial. Ele era o regente oficial do louvor. Como o querubim ungido, ele tinha um passe livre que poucos possuíam. Ele caminhava no Monte Santo de Deus e se movia com autoridade por entre as pedras de fogo. Imagine o prestígio de ser o braço direito do Criador, aquele que liderava os exércitos de anjos e tinha a sabedoria mais profunda de todos os seres criados. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que surgiu até que algo sombrio começou a mudar. A queda não começou com um grande pecado visível, mas com um sussurro silencioso dentro de sua própria mente. Sabe aquele sentimento de quando você começa a se achar bom demais para o cargo que ocupa? Foi exatamente isso. Lúcifer começou a olhar para o seu próprio brilho e a esquecer de onde aquela luz vinha. Ele passou a admirar o reflexo no espelho mais do que a fonte da beleza, e ali a semente do orgulho foi plantada. Nos bastidores do céu, o clima começou a mudar. Lúcifer não queria apenas ser o maior dos anjos, ele começou a desejar o trono. Em seu coração, ele dizia: "Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono." Ele queria a adoração que era exclusiva do Criador. Imagine a audácia de um ser criado achar que poderia se tornar igual ao seu fabricante. Foi o primeiro grande golpe de Estado planejado na história da existência. Ele não agiu sozinho. Como um mestre da persuasão e do carisma, ele começou a circular entre os outros anjos. Imagine as conversas de corredor no céu. Ele plantava dúvidas, questionava as ordens divinas e sugeria que eles mereciam mais liberdade. Ele não usou força bruta, ele usou narrativa. Ele vendeu a ideia de que Deus era um tirano e que ele, Lúcifer, seria um líder muito mais justo e moderno para todos os exércitos celestiais. A estratégia funcionou melhor do que se imagina. Ele conseguiu convencer 1/3 de todos os anjos do céu a comprarem sua briga. Imagine o caos. Bilhões de seres de luz, que antes viviam em harmonia total, agora estavam divididos. De um lado, a lealdade ao Criador. Do outro, a promessa de um novo reino sob o comando do anjo mais belo de todos. A tensão cresceu até que o ambiente celestial não suportou mais tamanha rebelião. O conflito explodiu no que conhecemos como a Grande Guerra Celestial. Não imagine soldados com espadas de ferro, mas uma colisão de poderes cósmicos que a nossa mente mal consegue processar. De um lado, Miguel, o arcanjo que se manteve fiel, liderando as hostes de Deus. Do outro, Lúcifer e seus seguidores. Foi o embate final entre a luz original e a sombra que tentava se sobrepor. O céu se tornou um campo de batalha épico.
Mas a rebelião estava fadada ao fracasso desde o início. Nenhuma criatura, por mais perfeita que seja, pode vencer aquele que lhe deu a vida. Lúcifer foi derrotado. O texto bíblico narra que não houve mais lugar para eles no céu. Aquele que era o portador da luz foi expulso da presença divina. Imagine a cena. A joia mais brilhante do universo sendo arremessada para fora, perdendo seu cargo, sua dignidade e seu lar eterno. A queda de Lúcifer é descrita como um raio cortando o céu. Ele caiu com uma velocidade e uma força que abalaram as estruturas da criação. Ao ser expulso, ele não apenas mudou de lugar, ele mudou de natureza. O orgulho que o inchou agora o transformava em algo grotesco aos olhos da santidade. Ele deixou de ser o querubim da guarda para se tornar o adversário, o acusador, aquele que agora vive para destruir o que antes protegia. Ao chegar à terra e às regiões inferiores, o sentimento de Lúcifer não foi de arrependimento, mas de puro ódio. Ele sabia que nunca mais poderia voltar para casa. Então, ele mudou seu foco. Como ele não podia ferir a Deus diretamente, ele decidiu que iria atacar a coisa que Deus mais amava: os seres humanos. Ele se tornou o grande estrategista do mal, usando as mesmas táticas de persuasão que usou com os anjos para enganar a humanidade. A história dele continua no Jardim do Éden, onde ele aparece não como um monstro, mas como uma serpente astuta. Note que ele manteve sua inteligência e sua lábia. Ele não forçou Eva a comer o fruto, ele apenas sugeriu que Deus estava escondendo algo dela. Ele usou o mesmo argumento que o derrubou: vós sereis como deuses. Ele queria que os humanos experimentassem a mesma queda que ele sofreu, através do veneno do ego e da desobediência. Desde então, o ex-anjo de luz vive nas sombras, operando nos bastidores da história humana. Ele não é o ser de chifres e rabo das caricaturas, mas um mestre do disfarce que ainda sabe como se transfigurar em anjo de luz para enganar os desavisados. Sua história é um aviso constante sobre os perigos da vaidade e como a busca cega pelo poder pode transformar o ser mais sublime em uma criatura consumida pela amargura e pela solidão. O fim dessa história já está escrito, mas o enredo ainda se desenrola todos os dias. Lúcifer sabe que seu tempo é curto e, por isso, joga todas as suas cartas para levar o máximo de pessoas com ele. Ele continua sendo o rei da fofoca, o mestre da intriga e o arquiteto da dúvida. A história do portador da luz que escolheu as trevas é, acima de tudo, a prova de que a beleza e o talento sem humildade são o caminho mais curto para a ruína total. Hoje, ele observa a humanidade com um misto de inveja e desprezo. Cada vez que uma pessoa escolhe o caminho do orgulho, ele sorri, pois vê um reflexo de sua própria queda. Ele não quer seguidores por amor, mas por vingança contra o Criador. A narrativa de Lúcifer é o maior drama já contado, uma série que dura milênios e que nos ensina que o maior inimigo que podemos enfrentar não está lá fora, mas dentro das nossas próprias escolhas e ambições. Imagine agora o silêncio que ficou no céu após a sua partida. O lugar onde ele costumava reger a música agora tinha um vazio, mas a harmonia foi restaurada porque a fonte do caos foi removida. A trajetória dele serve de espelho para todos nós. Até onde estamos dispostos a ir para alimentar nossa própria importância? Lúcifer teve tudo, absolutamente tudo, e trocou pela ilusão de ser o centro do universo. E o preço dessa escolha foi a eternidade. A história termina reforçando que o brilho que não aponta para a luz verdadeira acaba se tornando escuridão. Lúcifer continua sendo um personagem fascinante, não pelo que ele é hoje, mas pelo que ele poderia ter sido se tivesse escolhido a gratidão em vez da ganância. Ele é o lembrete vivo de que a perfeição externa não vale nada se o coração estiver corrompido. No grande teatro da existência, ele escolheu o papel de vilão, e o palco agora é o mundo. Finalizamos essa jornada olhando para o céu e lembrando que um dia, a luz mais brilhante
decidiu que queria apagar o sol. O resultado foi uma queda que ainda ressoa em cada conflito humano. Lúcifer, o anjo que queria ser Deus, acabou se tornando o mestre do vazio. Uma história de poder, traição e uma queda épica que mudou o destino de todo o cosmos para sempre. Agora, a pergunta que fica é: o que você faria se tivesse todo o brilho do mundo em suas mãos? Lúcifer ainda tenta reescrever seu final, mas a verdade é imutável. Ele continua agindo através das brechas que o ser humano deixa abertas, usando o brilho deste mundo para cegar as pessoas sobre o próximo. Ele é o autor da confusão, o pai da mentira. Mas sua história começou na mais pura luz. É um paradoxo trágico que nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa própria natureza e sobre como é fácil cair quando paramos de olhar para cima.